Salve, salve meus amigos, alvinegros de Passo Fundo, alvinegros em geral aí do Brasil inteiro e do mundo. Galera, o jogo de ontem não foi um jogo assim como nós esperávamos e como nós esperamos que o Botafogo jogue sempre, mas isso não vai acontecer. Isso a nossa passionalidade que espera, né? Que o Botafogo jogue todos os jogos bonitos, mas não vai acontecer. Ontem choveu, campo pesado no começo ali do primeiro tempo, jogadores, a gente percebia jogadores escorregando, jogadores entraram com trava baixa e aí depois tiveram que trocar de chuteira porque o campo estava pesado, aí tem que botar a trava alta, principalmente os zagueiros. O Barbosa trocou, o John e outros jogadores trocaram também porque estavam escorregando. Mas também não vejo que o Botafogo fez um jogo ruim de todo, não. Acho que foi um jogo razoável, né? O Sport é o último colocado, só tem 3 pontos no campeonato. E é um franco atirador, irmão. Tem que tentar, de qualquer forma, fazer ponto. Mas eu acho que o Sport, com todo respeito ao Sport, mas o Sport está rebaixado. Muito difícil sair dessa situação. Ontem, depois ali dos 30 do segundo tempo, parecia que eles estavam satisfeitos com o empate. O goleiro caindo, demorando para repor a bola. Eu não entendi, porque o empate para eles e nada era a mesma coisa, mas parecia que eles estavam contentes com o resultado. Eu vejo muito torcedor do Botafogo reclamando que o time não jogou bem e tal. Tá, beleza, então vamos lá. Aí eu entrei aqui no SoftScore para dar uma olhada na estatística do jogo, tá? Então vamos lá. Nós tivemos 59% de posse de bola, tá? 59%. Nós tivemos 2 grandes chances de gol. Eles não tiveram nenhuma. Nós finalizamos 13 vezes e eles 12. O John fez 5 defesas e o goleiro deles 4. Eles fizeram mais falta que nós. E nós trocamos 515 passes contra 346 do Sport, mesmo com campo ruim, tá? Então o Botafogo trocou 515 passes. Desarme, nós desarmamos 25 vezes, eles 16. Então, veja que o Botafogo fez um jogo honesto, um jogo justo. Não foi, mas também não foi um jogo horroroso, que nem muita gente quer colocar aí, não. Claro, cada um tem uma opinião, e opinião a gente tem que respeitar, né? Vamos lá. Aí tem outros aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Passes certos. 438 para nós, 277 para o Sport. Entradas no terço final. Nós tivemos 60 e eles 51. E aí tem várias coisas aqui. Vários outros números aqui. Só para ficar claro que nós tivemos uma posse de bola e nós tivemos 2 chances claras de gol, tá? Ao contrário deles que não tiveram nenhuma. Então o Botafogo foi o time que mais procurou o gol. O Botafogo foi o time que não desistiu. O Botafogo procurou vencer a partida até o fim, mesmo não jogando bem. Isso faz parte. Contra o Vitória nós jogamos pra caramba. Fizemos um jogo sensacional. Mas a bola não entrou. E aí? Não adiantou nada. Ontem não jogamos tão bem e ganhamos, que vale os 3 pontos, certo? Então, outra situação que eu queria falar com vocês aqui é sobre o Nilton. Sobre o Nilton. Porque eu vejo muita perseguição a esse jogador. É um jogador que não vai ser titular do Botafogo. Não tem essa condição. Mas é um jogador que toda vez que é chamado, ele joga com raça, com determinação, com vontade. E não é dos piores jogadores, não. Não é. E aí fui buscar os números do Nilton, que muita gente está dizendo, horroroso, não joga nada, não sei o que, jogou nada. Fui procurar os números do Nilton no SofaScore. 90 minutos de jogo. Nilton teve 87% de acerto no passe. 5 de 6 passes longos certos. 7 de 14 duelos ganhos. 5 desarmes, 1 corte, sofreu apenas um drible.
Aí eu pergunto para vocês, Newton foi mal? Não, Newton jogou um bom futebol. Agora, tem torcedor que tem um certo ranço com determinados jogadores, e quando esse jogador joga, pronto, esse jogador não joga nada. E não é bem assim, galera. Não dá para ficar perseguindo um jogador. Tá? Não dá. A gente quer o Newton titular? Não. Mas é um jogador bom para compor elenco, que às vezes que entra, responde. E responde bem. Newton não é dos piores, não. Por que essa perseguição? Eu pergunto para você, Marlon Freitas jogou alguma coisa? Não. Montoro jogou alguma coisa? Não. O Tuco jogou alguma coisa? Não. Arthur jogou alguma coisa? Também não. O próprio Alex Telles, que joga pra cacete, não jogou nada ontem. E aí? Alguém reclamou? Não. Mas aí vai pegar no pé do Newton, porque é aquele negócio, né? Sobra sempre pro mais fraco. Agora, eu não curto isso não, né? O Newton é um jogador que, vou tornar a repetir, tem condição de ser titular do Botafogo? Não. Mas não podemos perseguir o jogador. O jogador ontem fez um bom jogo, fez um jogo justo. Mas tem gente aí que o jogador não jogou nada. Mas por isso nós somos torcedores. Porque o torcedor, no momento que ele está assistindo a partida, ele não olha o jogo da forma que tem que ver. Ele olha com olhar passional. Né? E aí o jogador já está marcado, pronto, esse jogador não presta. Mas não foi isso que aconteceu ontem. Newton ontem fez um bom jogo e os números mostram isso. E contra números, meu amigo, me desculpe, não há argumento. Certo? Bem, Botafogo, não sei se vocês sabem, entre todos os clubes do Brasileirão de 2025, desde a chegada de Davi Ancelotti, são 3 jogos, o segundo dele como técnico e um como auxiliar, que ele foi técnico na verdade. É o primeiro em ações na área rival, é o primeiro em finalizações, é o primeiro em chances criadas, e é o primeiro em chances claras criadas e o primeiro em jogos sem sofrer gols. 3 jogos sem sofrer gols. Então, o Botafogo, na minha concepção, está no caminho certo. Nós estamos no caminho certo. Claro, precisamos de reforços? Precisamos. Acho que o Botafogo tem que contratar, vou tornar a repetir, mais um zagueiro para ser reserva do Pantaleão. O Botafogo tem que contratar, na minha concepção, mais um meia, um ponta-direita agudo e um centroavante com características diferentes do Arthur Cabral. E agora eu quero falar do Arthur Cabral. Ontem o que vi de gente reclamando do Arthur Cabral, gente, pela madrugada. Quando é que vocês vão entender? Esqueçam o Igor Jesus. O Igor Jesus não é mais jogador do Botafogo. O Arthur Cabral não vai entregar o que o Igor Jesus entregava. Não vai. São características diferentes. Na hora que o Botafogo na hora que esses jogadores estiverem entrosados, não existe entrosamento. O time ontem, o Tuco não era titular, entrou ontem. O Montoro chegou agora. O Arthur Cabral chegou agora. O time do Botafogo, ele não tem entrosamento ainda. Esse time que está jogando não tem entrosamento. Infelizmente é a realidade. Esse time não tem entrosamento. No momento que o Botafogo se entrosar e os jogadores começarem a encontrar o Arthur Cabral, ele vai nos entregar gols. Ele não vai entregar. Torna a repetir aquilo que o Arthur, que o Igor Jesus entregava. Não espere que ele vá voltar, vai matar, vai criar uma jogada, vai abrir espaço. Não vai. Isso não é do Arthur Cabral. E eu vou ser bem sincero para vocês, eu achava que o Arthur Cabral era um jogador mais paradão, mais estático, e não é. Ele não é tão estático assim, não. Não é, mas ele não é o Igor Jesus. Tem gente sofrendo. O Arthur Cabral não vai substituir o Igor Jesus. Não vai. Não vai. Isso é claro. Agora, o que o Botafogo precisa fazer é contratar um centroavante com características diferentes. Para quê? Para disputar a posição com o Arthur Cabral. E para mudar a forma de jogar em um jogo que
se perceba a necessidade disso. Por exemplo, contra o Vitória, havia necessidade de ter um centroavante com a outra característica para que você pudesse tentar mudar o jogo. E não tinha. E não tinha. Aí você vai me dizer, mas tem o Mastriani. Ele não vai botar o Mastriani. Ele já percebeu que o Mastriani não tem condição de jogar no Botafogo. Ele não vai botar o Mastriani. Não vai. Ontem ele tirou o Arthur Cabral cansado e botou o Juan Cruz. Por que será que ele botou o Juan Cruz? Porque ele não confia no Mastriani. Porque o Mastriani não deve estar agradando ele nos treinamentos. Ele já pediu o jogador. Isso é certo. E o Botafogo está correndo atrás, está no mercado. Mas não é fácil você contratar. Não é fácil. O futebol está inflacionado. E aí, qualquer jogador que você tente hoje está pedindo um balaio de dinheiro, os clubes querem um monte de dinheiro. O Botafogo está aí no mercado, acredito que vai contratar, que vai reforçar o time. Mas, gente, de uma vez por todas, esqueçam o Igor Jesus. O Igor Jesus já está lá no Nottingham Forest. Hoje a nossa realidade é essa aqui, é o Arthur Cabral. E o Arthur Cabral vai nos entregar gols. Agora, precisa primeiro esse time se entrosar. Esse time não tem entrosamento com o Arthur Cabral. Não tem. Não tem. Então, o Botafogo agora tem uma semana para treinar. São uma semana de treinamento. Só joga sábado contra o Corinthians no Newton Santos. Você que pode ir ao jogo, vá. Vamos lotar o Newton. E a preocupação hoje nossa é saber como é que o David Ancelotti vai armar o meio-campo do Botafogo. O Marlon Freitas está fora. Tomou o terceiro cartão amarelo. Num lance idiota, o cara me toma o terceiro cartão amarelo. Num lance bobo, tomou o terceiro cartão amarelo. O Danilo já deve estar no Brasil. Já vai aparecer no bid, com certeza, porque é brasileiro, então não tem muita dificuldade, não tem visto de trabalho, não tem essas coisas, só documentação. Vai treinar essa semana e automaticamente vai para o jogo. No lugar do Marlon Freitas, tem o Alan, porque o que a gente sabe é que o Alan foi poupado, ele e o Savarino, porque estavam com desconforto muscular, foram poupados, mas não tem nenhuma lesão. Pelo menos foi isso que foi divulgado. Então, Danilo, Alan, Savarino, Montoro, Arthur Cabral. É o time titular do Botafogo. A defesa dispensa comentário. A defesa está muito bem, né? Os dois zagueiros sensacionais. O tal do Pantaleão joga demais. O Barbosa é incrível, mas todo jogador que joga do lado do Barbosa joga bem. É incrível isso. Incrível, fantástico. Barbosa, monstro. E o Pantaleão também é outro monstro. O Botafogo formou uma dupla de zaga. Saiu um, entra outro. E a zaga do Botafogo continua fantástica. Acho que a lateral direita é outra situação. Que o torcedor, ele não separa as coisas. O Vitinho marcando, muito bom. No apoio, o Vitinho tem deixado a desejar. E aí, meu amigo, tem que treinar. Tem que treinar, tem que melhorar a questão dos cruzamentos, tem que melhorar a questão do passe, tem que melhorar... Porra, ontem ele perdeu um gol, meu amigo, que não tem a menor condição de se perder. Perdeu um gol daqueles imperdíveis. O inacreditável Futebol Clube. De novo. Então, o Vitinho tem que botar ele para treinar a questão da hora que ele vai pro ataque, ou seja, a parte ofensiva do Vitinho. Porque lateral hoje tem que fazer vai e vem. Hoje não tem mais aquela questão do lateral que fica parado só defendendo do meio para trás. Não, o lateral tem que passar. E o Vitinho tem que melhorar nisso aí. Ou, meu amigo, vai ter que dar, o Ancelotti vai ter que começar a dar mais oportunidade pro Matheus Ponte, que também aí muda a questão. Matheus Ponte, ele é melhor no apoio, mas ele marca mal. O Vitinho já marca bem, mas não é tão bom no apoio, né? Como é que é a situação, né? Mas são ajustes que o treinador vai fazer. Acredito que com o tempo o Botafogo vai se encaixando e aí a gente vai ver um Botafogo jogando futebol
que a gente espera. Mas ontem o mais importante ontem foi, sem dúvida nenhuma, a vitória, né? 3 pontinhos, estamos aí em quinto. Não vamos jogar esse meio de semana, vai ter jogo. Bahia não chega na gente, não vai jogar nesse meio de semana. Mirassol não chega na gente, Fluminense não chega na gente. Então, vamos ficar ali automaticamente na quinta posição e esperar sábado pegar o Corinthians, fazer um grande jogo para a gente subir na tabela, né? Porque nosso time é muito bom, nosso time tem condições de chegar muito longe nessas 3 competições que nós estamos disputando, e eu acredito que nós vamos beliscar alguma coisa esse ano de novo. Saudações alvinegro, boa semana para todos.